Olá, seja bem-vindo ao CIBcast, o seu podcast onde iremos tratar sobre temas bastante pertinentes e importantes da sua caminhada cristã. Eu me chamo Vinícius Estevão, sou membro da Segunda Igreja Batista aqui em Açu. E o tema de hoje que nós vamos conversar é sobre santidade e como é imprescindível para a caminhada do cristão ter a santidade e principalmente viver uma vida santa. O nosso convidado de hoje é o pastor Fernando Augusto. Ele é ordenado pastor há 2 anos, mas exerce essa função há quase 12 anos. Pastor Fernando Augusto, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no CIBcast. Para mim, uma oportunidade incrível que a Segunda Igreja Batista de Açu está dando para as pessoas na internet conhecerem sobre Deus, saberem sobre a Bíblia. Você expor a Bíblia na internet é uma coisa maravilhosa. A internet é uma ferramenta maravilhosa criada por Deus para que a gente use para o bem. E eu estou muito feliz, de verdade mesmo, de estar aqui. Vamos falar sobre santidade. Deus é santo, então importa que aqueles que amam a Deus sejam santos também. Ele nos chamou para ser santos como Ele é. E antes da gente prosseguir, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você deixe o seu comentário, que você deixe o seu joinha e que você compartilhe o nosso podcast, para que outras pessoas sejam abençoadas. Pastor Fernando, eu não poderia deixar de começar o nosso diálogo aqui hoje sem perguntar para você, o que é santidade? Vamos lá. Antes de falar sobre a santidade na nossa vida, na vida do crente, na vida do ser humano, a gente não pode começar sem falar sobre a santidade de Deus. Santidade é um atributo de Deus. É uma característica de Deus. Ele é santo. E por ele ser santo, é como se ele fosse único. Ele é separado de tudo. Ele é transcendente a tudo. Significa que ele não está contido nas coisas criadas, mas ele é existente por ele mesmo, totalmente fora, alheio, separado de tudo que existe. É como se, usando uma analogia bem fácil, mas não que se aproxime de Deus, mas que seja fácil de entender, é como se o universo fosse só o sistema solar e Deus fosse o Sol. Só existe ele. Tem outros planetas, outras estrelas, Lua, tudo, mas o Sol só tem ele aqui no nosso sistema solar. Só ele é santo. Ele é único. Ele é o único Deus. Ele é santo, ele é separado, ele é único. E essa santidade de Deus, ela é muito grande, muito forte e às vezes a gente vê, acompanhando o relato da Bíblia, se torna até perigosa, porque tudo que chega perto de Deus se torna santo. Se estiver puro, se torna santo, um com Deus, faz parte de Deus, é abençoado, tocado pela santidade de Deus, mas se estiver impuro, é consumido, porque a santidade de Deus não pode se juntar com o pecado. Então, Deus é santo. E é por isso que esse tema, Vinícius, é tão importante. Porque talvez... Tem gente, até teólogos e pastores, que diz que esse não é um atributo de Deus, esse é o atributo de Deus. Santidade é como se fosse quem Deus é. Porque o próprio Deus, ele é a santidade, como você já falou. E pegando esse gancho, pastor, o que significa, então, ser santo? Ser santo, como Deus é, ninguém vai ser, né? Separado completamente de tudo, único. Não, nós não somos únicos. Só Deus é único e santo por completo, plenamente santo. Se você perceber na nossa linguagem aqui no Brasil, que se a gente quer enfatizar alguma coisa, a gente coloca um muito antes. Então, Deus é muito santo. Ou bastante santo, a gente coloca alguma coisa que adiciona intensidade a isso. Na Bíblia, quando eles querem dar intensidade a alguma coisa, os hebreus na Bíblia, eles repetiam. E aí você vê, todas as vezes que falam da santidade de Deus, vai falar, Deus é santo. E aí vai repetir, santo, santo, santo. Os querubins cantam santo, santo, santo nas visões dos homens. Você nunca vai ver na Bíblia dizendo, Deus é amor, amor, amor. O Deus é bom, bom, bom. Mas santo, santo, santo vai. Então, a gente precisa ser santo porque Deus é santo. E o que é a gente ser santo? É a gente ser separado por Deus para, segundo a santidade de Deus, ser transformados dia após dia em cada vez mais limpos, puros, separados do mundo de pecado que a gente vive. Essa é a nossa santidade. É uma caminhada para se parecer mais com Jesus. Quer uma coisa prática? Jesus é o único homem que foi santo, completamente santo, porque ele era Deus. Ele é Deus. Então,
é a caminhada para se parecer mais com Jesus. Cada dia mais parecido com o homem santo. Se tornar imitador de Cristo, né? Exatamente. Ser, então, como a igreja era conhecida no início, os pequenos cristos. É interessante isso que você falou, pastor, porque lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, diz assim: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, são santos. Então, a santidade, ela é uma ordenança de Deus. Deus, ele manda que o seu povo, ele seja santo, porque ele, o próprio Deus, como você bem explicou, pastor, ele é santo. E aí, tem alguma coisa na nossa cabeça que nos faz ter o seguinte questionamento. Porque agora nós vivemos sobre a época da graça. Sim. E é interessante pensar que hoje temos, então, um favor imerecido que nós recebemos do Senhor por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E agora eu com essa graça, sendo assim, eu salvo, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso escutar o que eu quero, ver o que eu quero, tocar no que eu quero? Aí eu vou responder a sua pergunta com um versículo bíblico. E lá em Efésios 2, a gente costuma ler o versículo 8 e o versículo 9. E esquece do versículo 10. E eu quero ler o 8, o 9 e o 10 para a gente lembrar sobre essa graça. A época da graça, somos salvos pela graça. Que é verdade. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. E a gente costuma parar aí. Sou salvo pela graça, não vem das obras. Mas no versículo 10 ele diz assim: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Ninguém é salvo pelas obras, ou ninguém é salvo porque é santo demais. É justamente o que você disse. Nós somos salvos pela graça. Eu creio no sacrifício de Jesus por causa da obra de Cristo na cruz. Eu sou salvo. Mas eu sou salvo para as boas obras. Nós somos separados por Deus para alguma coisa. A raiz da palavra santo no Antigo Testamento significa separado. Então, fomos separados por Deus para alguma coisa. Fomos separados do pecado, de alguma coisa, sim, mas também para alguma coisa. E é para quê? Aqui no versículo 10 diz: para as boas obras. Essas obras, elas foram previamente preparadas para que a gente ande nelas, para que a gente faça elas. Então, eu sou salvo pela graça, sou. Eu posso fazer o que eu quero? Se eu penso assim, eu sou salvo, eu creio em Jesus e eu posso fazer o que eu quero, eu não entendi a salvação de Cristo. Eu não entendi a salvação pela graça. Eu não entendi que a graça que salva é a graça que transforma. A graça que salva é a graça que muda. A graça que salva é a graça que santifica. Então, não há como você entrar em contato com Jesus e não passar a ser uma pessoa transformado. diferente. Não se tornar parecido, como você mesmo falou, com Cristo. É interessante pensar nisso aí, pastor, porque se você for olhar lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. É interessante que a confissão que todo mundo, ou todo cristão deve fazer, é que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para que depois você seja salvo. E às vezes nós não trazemos isso para a nossa vida. Nós não entendemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E que esse processo de santificação, ele vem junto do senhorio de Cristo Jesus. Outra coisa, pastor, que eu queria perguntar ao senhor, a santidade, ela está restrita só a você, que é pastor? Ou só aos presbíteros, dependendo da denominação? Só aos líderes, seja de PGM, seja de congregação? Ou até mesmo a própria diretoria da igreja? Ou essa santidade é para todos? Não, é para todos. Não está restrita a alguns. Não podemos classificar como chamados à santidade só alguns. Ao longo da história da igreja, a gente vê alguns sendo tratados como diferentes ou mais santos do que os outros, mas a Bíblia não faz distinção. Pelo contrário, a gente vê Paulo aqui em Efésios, chamando os Efésios para andar nas boas obras. No capítulo 4 de Efésios, versículo 1, Paulo vai dizer assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, Paulo está dizendo: andem de acordo com o chamado que você recebeu, para ser santo, para ser cristão. Não existem categorias de pessoas para a santidade.
Existem pessoas que começaram agora a caminhar na santidade, e existem pessoas que há muito tempo já buscam a santidade, e aí já se livraram de muitos pecados, mas é uma categoria só, pessoas que estão sendo santificados. Quando você é chamado por Deus para a salvação, ele livra você da culpa do pecado. Você era culpado pelo seu pecado, e agora você é livre da condenação do pecado, da culpa do pecado. Até porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Exatamente. E diz assim na Bíblia, aquele que crê não está condenado. Né? Aquele que crê está absolvido, justificado, tornado justo. Mas depois que você crê, existe um processo em que Deus está livrando você, salvando você da influência do pecado. Você foi salvo da culpa, mas você ainda tem um corpo mortal e pecador. E Deus está salvando você da influência do pecado. Isso é a santidade. Você odiar mais o pecado. Cristão odeia sim, odeia o pecado. Porque Deus odeia, abomina o pecado. Até porque a Bíblia aponta em vários trechos que Deus, ele se irou, mas Deus, ele não pecou. Que é o que a gente conhece como ira santa, a ira santa do Senhor. É interessante pensar também, pastor, que hoje, aproveitando esse gancho, hoje nós temos algumas coisas que é interessante que a gente converse sobre. Por exemplo, hoje a gente vive numa época do legalismo. O legalismo é algo muito perigoso. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do legalismo. Como o legalismo ele tem entrado nas nossas igrejas e como nós, muitas vezes, vivemos uma vida legalista e nos separamos daquilo que, de fato, Deus nos ordenou para fazer. Vamos lá. Para quem não entende ainda o que é legalismo, legalismo é você ser apaixonado pelas normas, né? Por isso que o nome legalismo, pela lei. É você ver a lei como um fim nela mesma. Ela existe por ela. E é assim como os fariseus, que Jesus tanto criticou, viviam na época. A lei passou a ser Deus e Deus a lei. Então, legalismo é você querer ser santificado, ser santo, é você querer ser aceito por Deus pelo que você faz. E aí você vai contra o princípio da salvação pela graça. Você quer fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus. Você quer se orgulhar do que você faz. E esse é um perigo muito grande da caminhada cristã. Porque a Bíblia diz que por mais que a gente se esforce para ser santo, ande de maneira digna do que a gente foi chamado, mas Deus que criou as boas obras para que a gente andasse nelas. Deus é quem santifica a gente na verdade. É o Espírito Santo trabalhando em nós que faz com que a gente ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Então, é um perigo muito grande você querer receber de Deus um presente pelo que Deus está dando para você. Isso é o legalismo. Se você consegue obedecer a Deus, foi porque Deus chamou você para obedecer. Foi porque Deus capacitou você para obedecer. Foi porque Deus deu a você desejo pela santidade. E ser legalista geralmente está associado, a maioria das vezes, com o nariz empinado, com eu sou melhor do que você, ego, né? Porque eu obedeço e você não. E a gente, infelizmente, tem cristãos dando esse mau testemunho no mundo. E dentro das igrejas, crentes que estão com o nariz empinado. O primeiro requisito para eu ser um cristão, para eu crer em Jesus, é olhar para mim e dizer que eu não consigo sozinho. Então, você ser cristão e orgulhoso é uma contradição enorme. É um absurdo. Até porque o próprio Cristo, ele negou a si mesmo, pegou a cruz que era destinada para ele e caminhou até o fim. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não teve como usurpação se tornar igual a Deus. E aí a gente cai no mesmo erro de muitos que Jesus chama hipócritas, sepulcros caiados na Bíblia, que é querer conseguir a bênção de Deus ou a graça de Deus pelo meu esforço. Isso é o legalismo. Construir o meu próprio caminho para o céu. E a Bíblia não fala sobre isso. Então, quem é legalista, ele se engana. Ele engana os outros porque por fora eu tenho uma casca de santidade, né? Eu achei uma analogia muito boa numa pregação que eu assisti esses dias, como uma fruta de plástico, né? Que por fora é... Por fora é igual... vistosa, bonita. Igual a fruta, até mais bonito do que uma fruta normal, né? Mas você pega essa fruta de plástico e ela não tem peso, ela não tem consistência, ela não tem sabor, ela não tem cheiro.
é de plástico. Então, ser legalista é ter uma santidade de plástico. É você parecer santo, mas por dentro você não tem nada para entregar. Você não tem frutos. Porque a santidade, ela começa dentro. Aproveitando isso aí, pastor, que você falou, a questão dos frutos. Eu consigo, então, viver uma vida achando que sou salvo e não resultar isso em santidade? Eu posso viver uma vida libertina? E isso é o outro lado da moeda, né? Em vez de você se apaixonar pela lei, você olha para a Bíblia, pega alguns versículos, como eu digo, você lê só até o versículo 9 aqui de Efésios 2, e você diz, não, eu sou salvo pela graça, Deus me ama, então não importa o que eu faça, Deus me ama e vai me salvar por isso. E aí eu digo que creio em Jesus, mas eu vivo uma vida do jeito que eu quero. E esse é o segundo perigo de entender errado a salvação pela graça, ou de não entender o que é a graça de Deus. A graça de Deus não é uma desculpa para pecar, né? Pelo contrário, a graça de Deus é o resgate do pecado. A graça de Deus não só tirou a nossa culpa do pecado, mas tirou a gente do pecado e está agora limpando a gente. Se eu não entendo isso, se eu desejo ainda viver a vida do jeito que eu quero, então eu não estou amando a Deus e nem entreguei minha vida a Jesus, não criei verdadeiramente no sacrifício de Jesus. O que é que eu estou fazendo? Eu estou usando Deus para meu próprio interesse. E parece até forte dizer isso, mas tem que ser forte mesmo. Quando você peca deliberadamente, sabendo que está pecando... Você muitas vezes planeja até o seu próprio pecado. Planeja o pecado, você não creu. Você não creu. Eu posso estar enganado, achar que eu estou salvo, mas eu não creio? Posso sim. Posso sim. Por quê? Se eu estiver correndo atrás do pecado, amando o pecado ainda, não me preocupando com o que Deus quer para mim, eu estou zombando da cruz de Cristo. Isso é uma palavra bíblica. Eu estou fazendo chacota do que Cristo levou. Cada pecado a mais, Vinícius, que você comete hoje é uma dor a mais de Cristo na cruz. É um pecado a mais sobre nosso Salvador. É mais sangue derramado, é mais ira de Deus sobre ele. E às vezes a gente não pensa sobre isso. E eu queria chamar a gente para a gente lembrar disso. Deus não chamou você para viver uma vida libertina. E libertinagem, eu queria que você pensasse aí. Pensasse no seu coração. Libertinagem não é liberdade. O mundo prega uma liberdade falsa. Uma liberdade que faz você fazer o que você quer, dizer sim para tudo, mas daqui a pouco chega uma conta para você pagar. Daqui a pouco chega o preço dessa liberdade, que não foi liberdade. Dessa falsa liberdade. Porque liberdade é liberdade para dizer não também. Para dizer não, é o que eu não quero fazer. Mas o que é que a gente vê? Vê pessoas presas aos seus prazeres, aos seus desejos, presas às coisas materiais, presas a outras pessoas, achando que são livres. E essa é uma das maiores mentiras do diabo. Que liberdade é fazer o que eu quero, a hora que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser. Que liberdade é seguir os meus sentimentos. Siga o seu coração, faça o que a sua mente pede. Então, às vezes a gente é preso no nosso coração. Às vezes a gente é preso na nossa própria mente. Não é por acaso, Vinícius, que essa geração, a geração mais libertina que já existiu, que faz mais o que quer que já existiu, é a geração mais depressiva e ansiosa que já existiu. É a geração também que tem mais recursos. Pegando esse ponto, pegando essas duas coisas que o senhor falou, os dois lados da moeda, como você mesmo colocou, o que essa santidade ela vai gerar em nós? Como é então que eu agora, sabendo que eu não posso ser uma pessoa libertina e nem que eu possa ser uma pessoa que vive uma vida legalista, como é, o que é que essa santidade ela vai gerar em mim, vai gerar em você, vai gerar as pessoas que nos assistem? Vamos lá, vou ler um texto. O texto que eu li na pregação do Retiro, segunda-feira de noite, lá em Efésios 4, diz assim: se é que de fato ouvistes, nele fosse instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. A santidade ela vai tirar da gente o que não agrada a Deus, e ela vai
com o poder do Espírito Santo, não nosso, não a nossa força de vontade. Não tem aqui o querer é poder na Bíblia, mas poder é do Espírito, Deus é poder, o Evangelho é o poder. E a gente vai se revestir do novo homem. Não pode separar isso. Não é só se despir das práticas, não fazer mais o que eu fazia. Eu, por mim mesmo, vou deixar de fazer aquilo que eu fazia, porque eu agora sou quem controlo, eu tenho o poder. É interessante porque a própria Bíblia, pastor, aponta que é Ele quem produz em nós, tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade. Então, na prática, foi essa a pergunta, né? Uhum. Na prática, santidade é você deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e pela força do Espírito Santo, também deixar, pela força do Espírito Santo, fazer aquilo que agrada a Deus. Então, santidade não é como eu brinquei já lá no retiro, pegar uma listinha de pecados e dizer, olha, você não pode mais fazer isso. Ou uma listinha de coisas que você tem que fazer. Agora suas atribuições são estas. Você não veste assim, agora você veste assim. Você não fala essa palavra, agora você fala essa. Você não anda assim, agora você anda assim. Você não faz mais isso, agora você faz isso. Não é sobre o que eu preciso deixar de fazer ou o que eu preciso passar agora a fazer. Não, Se trata muito mais sobre um relacionamento que você vai ter com Cristo e o próprio Espírito, como o Senhor está falando, vai colocar, imputar isso dentro do seu coração e da sua cabeça, que agora você vive uma vida de acordo com a vontade do Senhor. É interessante perceber que todos aqueles que participam da morte com Cristo também participarão da sua vida, da sua glória eterna. Exatamente. E deixa eu falar só mais uma coisinha. Tranquilo. E santidade não é uma mudança de hábitos. Por mais que ela produza uma mudança de hábitos, mas ela não começa numa mudança de hábitos. Santidade é uma mudança de amores. Você deixou de amar a sua vida desgraçada do pecado, você deixou de amar o pecado, os prazeres da carne, e agora você ama um Deus santo. Santidade é uma mudança de amores. Com essa mudança de amores, exteriormente vai acontecer uma mudança de atitudes, uma mudança de hábitos, mas não é de fora para dentro. Se você quer ser santo de fora para dentro, vai voltar lá para aquela questão do plástico. Você vai ter uma santidade de plástico. Você vai ser um hipócrita, um sepulcro caiado. Exatamente. Eu vi uma frase esses dias que me chamou bastante atenção. A graça é a força propulsora para se viver em santidade. Nós não vivemos uma vida de santidade porque nós pegamos a quantidade toda de leis, todas as leis que existiam na Bíblia, e agora nós imputamos ela na nossa vida. Nós vivemos uma vida santa porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. Ela nos pega pela mão e ela nos leva a trilhar um caminho que, independente de onde estejamos, seja na bonança ou na escassez, seja em momentos de alegria ou de tristeza, nós caminhamos olhando para Jesus. E é essa graça do Senhor que nos faz querer e ansiar por viver essa vida de santidade. Exatamente. Pastor, agora que a gente conversou sobre essas coisas que a gente já tem uma fundamentação, o nosso chamado é para viver uma vida santa, sim ou não? Sim. Então, a santidade, ela é progressiva? Eu consigo caminhar crescendo em santidade? Ou a santidade é algo que eu vou lá e estagno? Essa é uma pergunta muito, muito boa, porque todo mundo tem a tendência de responder assim, sim, é progressiva. Só que ela não progride do zero absoluto de santidade e vai crescendo. Ela começa já num patamar maior. Lá em 1 Coríntios 6:11, até escrevi aqui, diz assim, ó, assim já foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Preste atenção que a palavra que ele diz é, não estão sendo, mas vocês foram santificados. Então, a santidade, ela é progressiva sim, mas ela não começa do zero. Quando você é chamado por Deus, você já é santo, mas ainda está sendo santo. E o exemplo que eu dei, até eu dei lá no retiro sobre santidade, foi sobre o marido, né? Quando eu casei, eu não sabia ser marido, porque eu nunca tinha sido. Mas o que é que fez eu querer ser um marido bom, ou crescer como marido? Foi eu acreditar que eu já era um marido. Quando eu coloquei essa aliança, tirei essa aliança aqui desse dedo da mão direita e coloquei na esquerda, eu me transformei no marido. Mas eu não sabia ser um marido.
Então, é esse paradoxo aí da santidade. Você tem que santificar porque você já é santo. Você tem que ser um marido bom, porque você já é um marido. E você vai vivendo a sua vida sabendo que você foi feito santo, porque a gente leu lá em Levítico que a gente deve ser santo porque Deus é santo. Então é como se você começasse a corrida da fé, a carreira que nos fora proposta, sabendo que você já é santo. Só que essa santidade, esse nível de santidade que você já atingiu, não é o que você tem que ficar. Exatamente. Você tem que progredir. E aí eu queria falar sobre algumas coisas práticas, que até esqueci de alguns exemplos. Por exemplo, tem muita gente que vai falar de santidade e falar da área sexual. Muito importante falar da área sexual. Muito importante. Você agora, a santidade da área sexual, ela é você se guardar quando você não é casado e você ter vida sexual ativa somente no casamento, um homem e uma mulher. E isso é muito enfatizado com santidade, né? Mentira e imoralidade sexual, adultério, é muito enfatizado com santidade, engano, mas a gente esquece que existem outras pequenas coisinhas de santidade que a gente esquece de enfatizar também. Como, por exemplo, um crente de verdade, Vinícius, ele compra e paga. E às vezes a gente não leva a sério isso. Né? Um crente de verdade, ele não deve. Ele não é o famoso veaco. Não é veaco. Não, ele não é enrolão. E a gente tem muito aí. Infelizmente, eu já me deparei com muita gente que trabalha no comércio e é crente. E, sei lá, o nome do estabelecimento é um nome relativo à Bíblia e o cara é enrolão. E o cara rouba. E o cara compra e não paga. E o cara é tido como... Eu não vou fazer esse serviço com fulano, não. Ou aquele serviço, se for para eu ser crente igual a fulano, enrolão. E isso aí, às vezes a gente não fala... Ridiculariza o nome do Senhor. Isso aí a gente não fala quando vai falar sobre santidade. Sabe, outra coisa muito importante sobre santidade, e que eu vejo, talvez uma das coisas mais fortes, que eu gostaria até de falar se eu tivesse mais propriedade no assunto, mas eu não tenho ainda, que é sobre alimentação. Como, por exemplo, você pega... E você vê essas músicas de hoje em dia, vamos beber e encher a cara, você acha um absurdo, sabe? Aí vai um caba que é crente, faz uma paródia com comer, encher o bucho, e até estourar, comer muito, e você acha engraçado. Mas gula também é pecado. E às vezes a gente tem pecados considerados menores que um outro, ou até irrelevantes. Acha todo mundo engraçado, como diz que crente come muito. E é interessante isso aí, pastor, que você está falando, porque nós éramos para ser conhecidos ou como aqueles que oram muito, quando eu falo a igreja do Senhor, ou então aqueles que conhecem muito a Bíblia. Mas a gente é conhecido como, abre aspas, crente é um povo que come muito. Exatamente. E aí tem muitos outros, como por exemplo, preguiça, vai falar de santidade, fala de moralidade sexual, mas não fala de preguiça. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Exatamente. Fala coisas práticas da vida. Se você é um cristão que está buscando a santidade, não queira começar, eu sou santo, então eu quero começar fazendo uma coisa grande para Deus. Abre a mão das pequenas. Quando alguém trancar você no trânsito, fique calado, respire fundo. Ore pela vida daquela pessoa. Esses dias, mostraram um dedo muito feio pra mim no trânsito, né? E eu não sei ainda o que foi que eu fiz. E eu ri. Eu ri porque... É hora de exercer a... Exatamente. E às vezes, tipo assim, quando você fez alguma coisa errada, você fica com vergonha, né? E aí alguém deu o dedo pra você no trânsito, mas foi você que fez errado, você não diz nada, eu tava errado. Mas quando você tá certo, aí você quer esculhambar. Né? Mas não, aí fecharam o trânsito. Sabe o que é? Não dizer palavrão. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. E não é só palavrão, é palavras de... Até mesmo a questão de criar contendas, conflitos. Que machucam, exatamente. Às vezes a gente vê uma mãe cristã criando seu filho e ela chama o menino de tudo que é nome possível dentro de casa. Esse menino está crescendo numa casa em que ele vai aprender que ele é danado, que ele não presta. Só faz coisa errada, exatamente. Que é desobediente. Essas são as coisas práticas da santidade. Se você não tem dinheiro para comprar, não compre, não fique devendo. Isso é coisa de crente. Outra coisa para os jovens e adolescentes aqui, estude. Seja o melhor da sala. Isso é coisa de crente. Não colhem. Exatamente. Coisa de crente é o quê? Ser o melhor da sala. Você precisa ser o melhor. Não porque você é o melhor, mas porque você precisa louvar a Deus com suas notas. E às vezes a gente fala pouco sobre esses até considerados pecadinhos, né? E esquece
de que Deus é um Deus de santidade em tudo. Em tudo. E é importante perceber isso aí, pastor, porque muitas vezes a gente se agarra nesses pecados, que aí a gente já chama isso dentro do nosso contexto de pecados de estimação, a gente se agarra a esses pecados, pega eles e coloca eles tão fundo do nosso coração, que é como se eles já fizessem parte do nosso ser. É quem nós somos. Quando na realidade nós não fomos chamados para viver uma vida de prisão. Nós não fomos chamados para viver uma vida presos com aqueles pecados que nos puxam para baixo. Nós somos chamados para viver uma vida de liberdade, liberdade em Cristo. Ele vem para abrir os nossos olhos e fazer com que a gente enxergue onde nós erramos, não para nos acusar, mas para nos levar a uma condição de liberdade daqueles pecados, para caminhar em uma vida rumo à santidade, rumo à medida da estatura de Cristo. Se você prestar atenção, Paulo, ele em muitas cartas dele, ele fala muitas listas de pecado, né? Ele fala sobre avareza, idolatria. E junto com essas listas de pecado, ele coloca pecados que a gente considera pecados pequenos. Por exemplo, desobediência aos pais. Ele coloca junto, tá ali a pessoa idólatra, imoral, que a Bíblia vai dizer ladrão, assassino, junto com desobediente aos pais. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele coloca idolatria e imoralidade sexual. E junto com isso ele bota murmuração. Que é a pessoa que vive reclamando. Vive reclamando. Nunca está satisfeita com nada. Pede igualdade com imoralidade sexual e com idolatria, adorar outros deuses. Murmuração. E ele vai dizer que lá no passado, no deserto, Deus castigou o povo lá, porque eles reclamavam. E essa passagem aí que o senhor citou a respeito do povo lá atrás, lá no deserto, era um povo que via sinais e maravilhas todos os dias. Durante o dia uma nuvem acompanhava para livrar eles do calor e à noite uma coluna de fogo para livrar eles do frio. Eles recebiam o maná que descia do céu. Então o povo via vários sinais e prodígios do Senhor. E mesmo assim, eles não conseguiam viver uma vida santa. Eles não conseguiam viver uma vida dentro daquilo que Deus queria que eles, de fato, vivessem. Então, pastor, o que é que eu preciso para ter uma vida de santidade? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer a você é que, como é Deus em que, como você falou, efetua em nós o querer e o realizar, como é Deus que produz em nós a santidade, nós precisamos de buscar o Deus que está conosco, que é o Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando ele, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi. Ele lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, é o Deus responsável por nos fazer caminhar em santidade. Então, comunhão com o Espírito Santo é a primeira coisa que eu vou dizer aqui para você. Você precisa buscar Deus. Você precisa ver Deus. Você precisa orar. Você precisa se entregar de verdade a Deus. Você precisa clamar. Olha, o pastor Manuel costuma dizer que é muito bom orar pelo que Deus quer que aconteça. Então, Deus quer que você seja santo. Ore por santidade. Peça a Deus para mostrar para você. É você ter a certeza de que a sua oração vai ser respondida. Exatamente. E o primeiro passo para você fazer isso é a sua humildade. É você dizer: Deus, eu não consigo. Sozinho eu não vou. Deus, eu sou um pecador. Quando os homens de Deus entraram em contato com a santidade de Deus na Bíblia, o que foi que eles disseram? Uns desmaiaram logo, que não aguentaram, né? Daniel, João caiu no chão. E Isaías disse o quê? Quando viu Deus lá no alto sublime trono. Eu vou. Ele diz assim: ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu vou morrer. Né? Esse ai de mim é basicamente: tô lascado, esse ai de mim é basicamente: meu Deus do céu, eu vou morrer agora porque eu vi Deus. Exatamente. Né? E o que foi que Deus fez com Isaías? Deus pegou uma brasa do altar. Não é de qualquer altar? Do altar, lá do altar que Deus estava. Uma brasa do altar celestial. Tocou na boca de Isaías. Pronto, agora você está purificado. E você isso é uma santo. coisa muito interessante para a gente dizer na hora de buscar a santidade, Vinícius. Porque no Antigo Testamento, você precisa se purificar para entrar em contato com Deus. Se você entrasse impuro, comum, existia o comum e o impuro. Impuro nunca viraria santo. As comidas que não poderiam comer,
quem estava doente, não pode se santificar para entrar no altar. Lá no Antigo Testamento você vai ver isso. Mas o comum, o normal, eu, do jeito que eu estou saudável, me santificava, oferecia alguma oferta, alguma coisa, e entrava, chegava perto de Deus. E se você entrasse impuro, você morria. Porque Deus era santo demais para você. Uhum. E isso era o que acontecia no Antigo Testamento. E o que é que acontecia? Se eu pegasse um morto, eu ficava impuro. Porque o impuro passava para quem era puro. Se eu pegasse em alguém, num cadáver, em alguém leproso, eu ficava impuro. Impuro, pessoal, não era pecado ser impuro, mas você tinha que aguardar para depois se purificar e entrar. Você não poderia ir doente falar com Deus no templo. Mas você não estava em pecado. Até os utensílios que eram utilizados no próprio templo, eles eram separados, eles não poderiam ser utilizados para outras coisas. Exatamente. E aí, você fica com esse dilema o Antigo Testamento todinho, mas muda quando chega num cara chamado Jesus. Jesus, ele era representação. Ele diz, eu sou a representação. Ele é a representação da santidade de Deus em pessoa. O que é que acontece? Quando Jesus pega em um leproso, não é ele que fica impuro. Mas é o leproso que fica puro. E aí as coisas mudam. Isso é bonito demais da pessoa ver. As coisas mudam porque não é mais eu me purificar para entrar no templo e falar com Deus. Mas Deus sair do templo e vir me purificar fora. O verbo se faz carne, habita entre nós e vai buscar aqueles que estão doentes. Exatamente. Vai buscar aqueles que precisam, nesse caso, dentro do nosso podcast, da santidade. Exatamente. E aí, quando Jesus toca no leproso, na mulher adúltera, na mulher do fluxo de sangue, no morto, em vez de um morto tornar Jesus impuro, ele que ressuscita. Ele que fica puro. Então, as coisas mudaram com Jesus. As coisas mudaram com Jesus. Agora Deus desceu e foi atrás de santificar o seu povo pessoalmente. E aí, é isso que a gente tem que pensar na busca da nossa santidade. O contato com Jesus, o contato com o Espírito Santo, que Jesus diz, eu vou, mas vai vir alguém igual a mim. Então, o Espírito Santo é igual a Jesus, é Deus. Então, o contato com o Espírito Santo é o que vai fazer a gente ficar puro. Por quê? Porque ele vai mudar os nossos amores. Ele não vai mudar o nosso comportamento, não vai mudar a nossa fisionomia. Ele não vai mudar nem os nossos problemas. Vai continuar tendo problema, mas ele vai mudar os nossos amores. Agora, em vez de eu amar o pecado, em vez de eu amar a mentira, eu amo a verdade. Em vez de eu amar a briga, eu amo a paz. Em vez de eu amar todas as coisas do mundo e até amar a mim mesmo, eu amo um Deus soberano e santo, todo-poderoso. Então é isso que vai mudar na minha vida. Então nós temos, pastor, um chamado em comum. Todos nós somos chamados a sermos santos. Como então o senhor vê essa questão do chamado de Deus para sermos santos com o nosso posicionamento? Como é que o senhor enxerga essa questão de se todos nós somos chamados a viver uma vida santa? Como é então que eu, que estou aqui, um pecador, eu tenho responsabilidade em responder sim ou não a esse chamado de Deus? E como é então que eu consigo interagir todos os dias na minha vida comum com esse chamado a ser santo? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito fácil, muito difícil, mas vamos caminhar pela facilidade aqui, né? Depois a gente pode discutir sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem outro dia, com alguém mais inteligente do que eu para falar sobre isso. Mas você tem responsabilidade sim na sua santidade. Por mais que a gente vai falar depois outro dia sobre soberania de Deus, mas a Bíblia não tira nunca a responsabilidade do homem. Até quando Deus age através de alguém, aquela pessoa é responsável também. Aquela pessoa, ela tem responsabilidade de buscar a santidade. Porque Deus efetua em você, sim, o querer e o realizar. Mas você é responsável também por suas atitudes. E aí você vai ver, em muitos lugares na Bíblia, homens e mulheres sendo responsabilizados pela sua santidade. Como, por exemplo, Ananias e Safira, que mentiram a respeito da sua oferta. E aí Pedro diz, vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. Vocês mentiram ao Espírito Santo. E eles foram responsabilizados naquela hora pela sua mentira. Pela sua mentira. Pela sua desobediência. Pela mentira ao Espírito Santo. Você vai ver, se a gente não tivesse, vamos dizer assim, a nossa vontade não estivesse em jogo de a gente buscar a santidade,
Então, na Bíblia não existiria texto dizendo, sejam santos. Ser santo é um mandamento. É um mandamento de Deus. É uma ordenança. Pedro vai falar lá em 1 Pedro, conforme a santidade de quem chamou vocês, você falou sobre chamar a santidade, sejam santos. E você tem responsabilidade de buscar, sim. De buscar a santidade, de buscar o Espírito Santo, de buscar a comunhão com Deus, de viver sua vida de oração, de ser disciplinado. Isso é uma das coisas que ajudam também a nossa santidade. Disciplina. Por quê? Porque às vezes você não chegou no nível ainda de não desejar mais aquele pecado. Você ainda quer. Seu coração pecador ainda quer aquele pecado. Mas o que é que você faz? Disciplina. Você diz, eu não vou. Talvez você ainda queira. Fugir da aparência do mal, Exatamente. resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente. Talvez você ainda queira e deseje, mas você não é mais servo do seu próprio coração. Você creu em Jesus Cristo como Senhor. Na Bíblia você nunca vai ver alguém dizendo, creia em Jesus Cristo como Salvador. Como Senhor. É como Senhor. Salvação é a consequência do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Muitas vezes a gente quer o Jesus Salvador, mas a gente esquece que para ter o Jesus Salvador, a gente precisa necessariamente ter e servir ao Jesus que é como eu digo lá na igreja. Senhor. É um combo. Salvador e Senhor é um combo. Não dá para ser separado, né? Os dois. E essa é a responsabilidade também nossa. A Bíblia nos orienta a buscar a santidade, a fazer. Aí o que eu digo, creia, uma frase que eu escutei, eu não lembro mais quem foi que disse, creia como se tudo, creia e ore, como se tudo dependesse de Deus. Toda a sua santidade dependesse de Deus. Mas viva, busque como tudo dependesse de você. Essa é a nossa tensão aqui, na santidade. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida do maior evangelista depois de Jesus, o apóstolo Paulo, a gente consegue perceber um crescimento, tá? Digamos assim, uma evolução. Porque Paulo, ele começa dizendo que dos apóstolos, eu sou o menor. Depois ele vai dizer que de todos os cristãos, eu sou o menor. E ele chega numa consciência, depois de uma vida inteira buscando a santidade, ele vai dizer que dentre todos os pecadores, eu, Paulo, não era eu, Vinícius, ou eu, pastor Fernando, mas eu, Paulo, sou o menor. Paulo chegou numa consciência de olhar para a sua vida e dizer assim, eu sou o pior pecador que existe. Alguém que não só pregou para muitas pessoas, mas realizou inúmeros prodígios e milagres. Pastor, eu queria que o Senhor agora nos desse uma palavra de encorajamento. Eu queria que o Senhor falasse para nós e nos desse um encorajamento. Porque muitas vezes a gente olha e pensa assim, Vinícius, é difícil, viver uma vida de santidade é difícil. Você não sabe as lutas que eu tenho, você não sabe as dificuldades que eu enfrento, você não sabe o que já aconteceu comigo, as marcas que eu tenho dentro do meu coração, na minha cabeça. Eu queria que o Senhor nos deixasse uma mensagem de encorajamento. Pronto. A primeira coisa que eu queria falar sobre isso é para as pessoas que ainda não estão lutando contra o pecado, que ainda não entenderam, que vivem na libertinagem, que acham que a graça ela é a graça que salva, mas é uma desculpa para pecar. Eu queria que você levasse a sério o Senhor Santo que chamou você. Pecado para Deus é uma coisa muito séria. Vou dar duas pistas da seriedade do pecado para você. Primeiro, Jesus diz que se sua mão faz pecar, corte e lance fora. Seu pecado para Deus é mais importante a sua vida de santidade do que uma parte do seu corpo. Que seu olho, que seu pé é a sua mão. E segundo, pecado para Deus é uma coisa tão séria, que quando o filho dele estava na cruz, agoniando, clamando, lá, chorando, sendo espancado, mas com todos os nossos pecados sobre ele, lá em Isaías 53 vai falar que ele levou sobre ele tudo. Deus, ele não poupou seu filho. Deus, ele derramou a ira dele, o cálice da ira de Deus derramado sobre Jesus por causa do pecado, que nem era de Jesus, mas estava lá sobre ele. Essa é a seriedade do pecado para Deus. Ele não poupou nem o filho dele com pecado, porque Deus é santo. E é automático para quem é santo que o pecado não resista
a essa santidade. Que a ira santa seja derramada sobre aquele pecado. E ainda dá tempo de se arrepender. A Bíblia diz que a demora de Jesus em voltar, ela para aqueles que vão se arrepender, ela não é demora, ela é misericórdia. Porque Deus está dando tempo de você se arrepender. Mas a Bíblia diz também que para aqueles que não vão se arrepender, é pior, a demora. Porque está enchendo mais o cálice da ira de Deus, de ira. Então, você só está acumulando mais sobre você, mais ira de Deus para ser derramada no dia do Senhor. Essa é a primeira coisa. Não podemos falar de Deus, de santidade, da santidade de Deus, sem falar na ira de Deus contra o pecado. Essa é a mostra de santidade de Deus. Jesus pendurado na cruz, assassinado, morto pelo próprio Pai, é o que mostra pra gente o que é a ira de Deus contra o pecado. O que é a santidade de Deus. Ela é perigosa. Eu falei sobre o sol no início. Se você se aproximar do sol, você vai transformar em sol. Você vai pegar fogo. Essa é a ira de Deus sobre o pecado. E a segunda coisa, eu queria chamar vocês para refletirem. Quem está lutando contra o pecado? Eu não aguento mais. Está muito pesado. É difícil. E agora, será que vai ficar pior? E eu quero falar sobre o mesmo episódio, só que visto de uma perspectiva de quem quer se santificar, quem creu em Jesus Cristo. Lá em Romanos 8 vai falar assim, 32, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém. Se você creu, se você entregou a sua vida a Jesus de verdade, o maior símbolo, a maior evidência que você é crente de verdade é a sua luta contra o pecado. Sempre vai existir luta. E essa é a maior evidência sua que você é salvo. Porque você luta contra o pecado. Se você se deixar vencer, você não entendeu. Mas se você estiver lutando, por mais que algumas vezes você apanhe, e outras vezes você bata. Mas se você está lutando, significa que você creu, que você entende a santidade de Deus. E eu queria deixar esse versículo para encorajar, que me encoraja muito, muito quando eu estou desanimado. Que é, se Deus, ele deu Jesus como sacrifício por você, ele não poupou nem o próprio filho em favor de você, as outras coisas para ele é nada. É fichinha. Paulo faz aqui uma relação de menor e maior. Se Deus conseguiu fazer o grande, o pequeno para ele é fácil. Então, manter você na linha, manter você na santidade, proteger você de não cair, segurar você até chegar no dia da glorificação, que você vai ser liberto na glorificação do quê? Da presença do pecado. Então, isso aí é pouco demais para Deus. É simples demais. Meu irmão, creia, já está chegando o dia. Amém. Já. E o encorajamento é esse. Jesus vai voltar. Vai livrar você da presença do pecado. Você não vai mais precisar lutar contra o pecado. Você vai estar na presença santa e gloriosa dele. Cantando junto com os querubins lá. Santo, santo, santo. Persevere. Como eu digo, creia que Deus garante a você, através do Espírito Santo, da sua comunhão com ele, a sua santificação. Mas viva como se fosse só depender de você. Corra atrás, busque. Sofra, e toda vez que você chorar e que você cair, você vá lá em Romanos 8, 32, que nem eu faço. E você leia, aquele que não poupou o seu próprio filho, pelo contrário, entregou em seu favor. Não dará juntamente com isso todas as outras coisas? Se o mais difícil foi pagar pelos seus pecados, as outras coisas não vai ser mais fácil para Deus, para você? Ele não vai, se o maior sacrifício ele já fez, como a Júnior gosta de falar, se já está tudo pago, aproveite. Vá. Né? Vá. Self-service está aberto. Exatamente. Se o rodízio está pago, coma, se alimente e aproveite. E é isso. Eu acho que é uma mensagem que me encoraja muito sobre santidade, que é sobre a gente não depende só da gente mesmo, graças a Deus. Amém. Fico muito feliz, pastor, com a sua presença aqui no nosso CIBcast, no nosso segundo episódio. Quero dizer para você que está nos assistindo, tenha plena convicção da sua salvação, porque o preço foi pago, o preço foi alto, o sangue de Jesus é quem purifica você. Tenha também plena certeza de que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para que você seja perdoado. Quero agradecer você por ter ficado conosco até aqui.
Quero encorajar você a deixar nos comentários os próximos temas. Traz pra gente sugestões. Nos ajuda a impactar a vida de outras pessoas. E que Deus possa abençoar não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas através da sua vida. Que Deus o abençoe.